Estou de volta, pessoal, e numa altura em que há aqui coisas bastante estranhas, suspeitas a acontecerem nos mercados neste preciso momento, coisas que vão ter aqui um efeito pronunciado, não só em Bitcoin e nos mercados cripto, mas também nos mercados tradicionais e nos ativos de uma forma geral. Vou ter de partilhar isso aqui neste vídeo para que te prepares para o próximo grande movimento. Vou também fazer aqui uma atualização em todas as minhas acerca de todas as minhas trades, seja em Bitcoin, Ethereum, Solana, nos mercados tradicionais, nos ativos tradicionais. Portanto, temos aqui muitas coisas muito importantes acerca das quais falar depois de uma semana de férias merecidas. Assegura-te ficas por aí desde o início até ao fim. Bem-vindo, sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ajudar a navegar estas águas turbulentas dos mercados. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas vindo aqui parar, sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque, bem, por um lado não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $100 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 10 mil subscritores. A meta é essa que, uma vez atingida, será um marco histórico para nós, pois a partir desse momento ficará garantida a nossa autossuficiência. E como ainda falta algum tempo para lá chegarmos, pelo menos presumo que assim seja, uma vez que estamos aqui a pouco menos de meio caminho, isso apenas vai querer dizer que terão todos amplas oportunidades para serem os premiados com esses tais $100 semanais. Para participar é muito simples, basta subscrever e ativar as notificações, tal como disse, e depois aí em baixo na secção de comentários deixares a tua opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vou lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum USDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. E agora sim, com estas formalidades fora do caminho, entremos naquilo que realmente nos importa, olhando aqui como é hábito em primeiro lugar para o Bitcoin, e o dia de ontem, quer dizer, é um dia que não se tem visto muito nos últimos tempos. Nos últimos 3 meses houve apenas 3 dias em que a Bitcoin teve um desempenho superior ao dos mercados tradicionais, e ontem foi um desses dias. Pode-se ver aqui uma vela verde bastante considerável, uma vela verde que aliás nos levou a quebrar acima da caixa laranja, aqui depois de várias tentativas sem sucesso. Acabámos por ver uma short squeeze, as pessoas que estavam expostas ao lado curto do mercado a serem liquidadas, e isso acabou por empurrar o preço para cima aqui desta caixa laranja e em direção à linha laranja aos 64.400, mais coisa menos coisa, onde estamos, nível a partir do qual estamos a ver aqui uma rejeição. E há aqui uma série de coisas diferentes que estou a monitorizar. Em primeiro lugar, aqui lows mais ou menos iguais no movimento para baixo, talvez este aqui um bocadinho acima deste outro, e depois este high obviamente mais baixo do que aquele que vimos no primeiro ou no anterior movimento impulsivo em direção a estes níveis. E, portanto, a coisa número 1 que quero ver agora é superar este high que está aqui aos cerca de $65 mil. Até que isso aconteça, então, toda esta ação de preços vai ser ruído apenas. E aqui nos últimos tempos eu tenho trazido gráficos e métricas on-chain que nos urgem aqui um pouco de cautela relativamente e que talvez nos ponham aqui água na fervura relativamente a vermos um grande movimento para cima em Bitcoin. Eu acho que, claro, existe sempre essa probabilidade, mas parece-me que agora é mais provável ainda visitarmos preços mais baixos antes de vermos esse movimento para cima. E, portanto, ainda não estamos a ver aqui uma tendência ou uma direção sustentada em nenhuma, quer para cima, quer para baixo, e, tal como disse, aquilo que precisamos de ver para essa tendência ser ascendente é superar este high aqui aos 65 mil e depois reconquistar esta linha laranja aos cerca de 66.700. Até lá vou estar aqui em modo observador. É claro que tenho as estratégias, os bots a comprarem no caminho para baixo, aliás a negociarem a volatilidade toda, a aproveitarem a volatilidade para convertê-la em lucro, tal como se pode ver aqui estes bots na grelha de futuros, os bots nos ativos cripto em Bitcoin. Isto tem feito, o bot tem executado esta estratégia na
perfeição já, bloqueados aqui cerca de $75.000 pelo algoritmo, espetáculo, nada a dizer, mas lá está agora, a ação de preços a que estamos a assistir não me parece suficiente para que vejamos uma tendência ascendente sustentada. E depois também é preciso termos em conta aqui os níveis de suporte e de resistência, níveis on-chain, aos quais devemos ficar atentos neste preciso momento. Temos aqui os 57.100 a agir como suporte, lá voltarmos. Temos também resistência considerável, ligeiramente acima de onde nos encontramos, aos cerca de 64.900, e depois temos aqui um nível enorme de suporte aos 41.000, nível esse que eu não acredito que visitemos, mas faz parte aqui dos níveis aos quais devemos ficar atentos no caso de assistirmos aqui a um movimento mais drástico para baixo. Temos também aqui o NVRV dos detentores de curto prazo portanto, em intervalos de tempo diferentes, e aquilo que se pode ver é que temos aqui alguma resistência no caminho para cima. Temos visto aqui o preço de Bitcoin a respeitar estes níveis no passado, respeitá-los escrupulosamente. Repara aqui esta linha azul em 2024, várias vezes a suportar o preço de Bitcoin, uma vez que quebramos por baixo deste nível, então fomos diretamente até ao próximo nível, nível esse que está atualmente aos $49.000, e portanto temos também aqui a linha verde a agir como resistência, e esta linha verde é o preço realizado, e portanto estou aqui a identificar estes níveis de interesse, estou em modo observador, tal como mencionei, e o meu plano é aquele que continua a ser aquele que tenho vindo aqui a partilhar nos últimos meses. É claro que há aqui algumas pistas a apontarem no sentido de que já registámos o fundo, ou que se isso ainda não aconteceu, então estaremos prestes aqui de registar um fundo, estaremos na vizinhança de um fundo, tal como tenho vindo aqui a trazer, tal como os gráficos nos têm a mostrar, e há muitas vozes aqui a sugerirem que nos próximos 2 meses esse fundo será registado. Veremos, claro, se será esse ou não o caso, mas a minha tese é de que, tal como sabes, ou já atingimos o fundo ou estamos muito perto. Portanto, dentro de 2 meses eu acho que vamos ter a resposta definitiva, e aquilo em que acredito é que vamos, a partir desse momento, começar a visitar preços mais altos. Se acontecer antes, claro, vou ficar contente, e se acontecer depois também não vou andar a trepar paredes. No que diz respeito a Ethereum, bem, tem estado aqui um marasmo, literalmente nada aqui a acontecer, sei lá, desde há um mês esta parte. Enfim, Solana também nada de super excitante a acontecer. No que diz respeito aos mercados tradicionais, o SP500, há aqui uma coisa bastante interessante, porque, repara, temos 3 velas consecutivas aqui, velas vermelhas. Estamos a olhar para o mercado de futuros, mas não deixam de ser 3 velas vermelhas, e veremos se vamos ou não descer até aqui aos 7.620, mais coisa, menos coisa. Será cerca de 1% a partir de onde nos encontramos, mas poderá estar aí uma boa oportunidade de compra. Portanto, como é óbvio, aproveitar isto para entrar depois em títulos específicos. Há alguns que estão aqui com recuos bastante consideráveis, poderão esses ser os que nos oferecem melhores oportunidades. É claro que há uns títulos que estão a sair-se melhor, outros piores, mas no que diz respeito aqui à negociação pré-mercado, temos a Intel a negociar aos cerca de 800, depois de uma queda considerável aqui. Estamos a ver uma recuperação, agora começar a tropeçar e a rebolar uma vez mais. SanDisk tem estado aqui num movimento incrível para cima. Esta vela verde está agora a ser devolvida, parte desta vela verde está a ser devolvida ao mercado. Ainda temos aqui suporte bastante decente aos 1580, se de facto recuarmos até aí. No que diz respeito às minhas trades, bem, é preciso dizer que estes preços não foram atualizados ainda, porque as bolsas propriamente ditas ainda não abriram, a sessão ainda não começou. Serão atualizados automaticamente uma vez que isso aconteça, e portanto é preciso termos só em conta que estes números estão um pouco desfasados, digamos assim. Por exemplo, o SanDisk, eu tenho cerca de $51.000 em lucro, na verdade, e aquilo que apresenta aqui é cerca de 47, mas isso também não é assim tão importante se considerarmos as alocações. Eu muito provavelmente estarei aqui prestes a tirar
parte destes lucros da mesa, sei lá, por exemplo, talvez 20% a partir, tirados aqui do lucro na trade SanDisk, só para, e eu já o fiz em Intel, como já sabes, cerca de $12.000 em lucro aqui anteriormente, mas SanDisk parece fazer sentido tirar lucro agora, Nvidia também, talvez tirar lucro faça sentido, e sei lá, quanto é que está aqui Nvidia, portanto Nvidia 101%, quer dizer, ainda é muito, mas no grande esquema das coisas não tem nada a ver com, sei lá, 700% que tenho na trade de SanDisk. Mas também parece justificar aqui esses 20%, tirar lucro em 20% desta posição, tanto em Nvidia como SanDisk, para ter aqui pólvora seca, no caso de assistirmos aqui a um recuo mais pronunciado, e nessa altura estarei a acumular mais, claro, utilizando aqui o meu método de 3 passos. Estou a acumular de forma automática, de qualquer das formas, com os bots, e por falar em bots, aqui o bot mais recente de SanDisk, como é que, bem, 50% até agora bloqueados pelo algoritmo, a posição que tem um preço médio de cerca de 1.750, portanto bastante decente. A posição não é assim tão grande, $5.000 com 4 vezes a alavancagem são $20.000, mas bem, que é basicamente aquilo, é o tamanho da posição ou quando preenchermos todas estas ordens. Eu, tal como disse, utilizar aqui o meu método de 3 passos para acumular a preços mais baixos, vou tirar lucro aqui nestes 2 ativos e talvez também o faça em Dell, porque está aqui 265% em lucro, mas excetuando isto, vou estar aqui, tal como mencionei ainda há pouco, em modo observador e a deixar os bots fazerem a sua magia. Se quiseres utilizar estes bots, é muito simples, desce até à descrição deste vídeo, tens desde logo o link para te registares na Pionex, Pionex que infelizmente não está disponível para utilizadores na União Europeia, pelo menos utilizadores que não disponham de uma VPN ou de um VPS. Depois de o fazeres, então segues o link para te tornares elegível e reivindicares os bónus que tenham disponíveis a qualquer momento, e logo abaixo disso vês uma série de links que são configurações com um clique para estes bots DCA, bots maioritariamente em ativos tradicionais, mas também em Bitcoin, e um pouco mais abaixo vais encontrar os bots da grelha de futuros, bots maioritariamente nos ativos cripto, mas também com alguns ativos tradicionais lá pelo meio. Traz também aqui um novo incentivo para te registares na OKX, se estiveres na União Europeia, pois estou a planear aqui também utilizar estas estratégias na OKX, ainda por cima eles agora estão a oferecer um estorno de 8% sobre o teu primeiro depósito, que poderá ser um incentivo extra. Sugiro, aliás, que sigas os links que estão na descrição deste vídeo, pois existe um manancial de recursos ao teu dispor. Mas continuemos, porque há aqui algo bastante importante a acontecer neste preciso momento, e isso é o facto de que os títulos do Tesouro dos governos a nível global estão com os yields, com os juros a subirem. Os juros estão, e isto significa aqui duas coisas diferentes. Por um lado, pode querer dizer que as pessoas esperam que a inflação vá subir, e portanto o que quer que seja que estes títulos estejam a pagar em juros, então as pessoas querem receber mais para, no fundo, estarem aqui a estacionar o seu capital em divisas fiduciárias, que no fundo é aquilo que os títulos do Tesouro representam. Isto é uma das coisas, e aliás eu diria é a coisa mais importante. E depois também é um sinal de que potencialmente está aqui, há rachas a aparecerem no sistema, digamos assim, porque não estamos só a ver isto no mercado de títulos nos Estados Unidos, estamos a ver isto em todo o mundo. Os juros estão a subir em todo o mundo. É claro que um dos mais importantes é também o Japão. Repara aqui o título a 30 anos, o título do Tesouro americano a 30 anos está ao seu nível mais alto desde 2007. Pergunto-me o que é que aconteceu por essa altura. Enfim, o de França desde 2009, a Alemanha desde 2011 e o Japão desde 1996. E isto aqui é um dos aspectos-chave aqui, esta subida nas taxas de juros nos títulos do Tesouro japonês, porque bem, o iene é uma das espécies, é uma espécie de camada de liquidação, uma espécie do mundo, do sistema financeiro global, especialmente no que diz respeito aos títulos do Tesouro.
por um lado temos aqui o juro do Tesouro americano e também o iene japonês, os títulos do Tesouro japonês, porque a maior parte dos investidores aqui mais sofisticados e grandes investidores no mundo têm estado aqui a aceder a empréstimos em ienes com juros a 0% ou mesmo juros negativos, basicamente há 3 décadas. Têm estado aqui a pedir empréstimos incríveis, quantias incríveis, e depois a converter esses ienes em euros, em dólares americanos, noutras divisas também fiduciárias. Têm estado aqui a comprar títulos nos mercados tradicionais e isso tem estado a empurrar os ativos para cima. É claro que quando os títulos do Tesouro começam a pagar mais em juros, isso significa que estes empréstimos também vão refletir, ou o valor que tem que se pagar de volta destes empréstimos também vai refletir essa subida nos juros, o que significa que os custos desta dívida vão subir e isto vai levar a que muitos destes investidores potencialmente tenham de vender os seus ativos para fechar estas posições em títulos do Tesouro japonês. E isto significa que os ativos que foram utilizados ou que foram comprados com estes ienes vão ter que ser vendidos e, bem, isto não é preciso ser aqui um físico nuclear para perceber o que é que vai acontecer. Poderá estar aqui alguma pressão de venda nos ativos tradicionais e nos mercados tradicionais como forma de compensar esta subida nas taxas de juros no título do Tesouro japonês e, portanto, temos de estar muito atentos ao que se passa nesta frente. Nós também sabemos que o Scott Bessent e a Secretaria do Tesouro americano, no fundo, interveio aqui para impedir grandes problemas ou problemas de maior no iene. Pode-se ver que bombámos aqui, mas depois tropeçámos e estamos de volta a uma trajetória descendente e, portanto, agora a pergunta que se coloca é quando voltarmos aos níveis ou os níveis que motivaram essa intervenção, será que vão fazê-lo novamente? O que é que vai acontecer? E, portanto, é claro que os Estados Unidos têm um interesse muito, muito próprio em salvar a dívida japonesa, o iene, porque o Japão é, no fundo, um dos maiores detentores de títulos do Tesouro americano e eles vão fazer tudo o que puderem para suportar a sua própria divisa. Portanto, o Japão, se tiver que vender títulos do Tesouro americano, vai fazê-lo e isso poderá ter aqui toda uma série de efeitos secundários que os Estados Unidos não querem ver. Temos de ter muita noção acerca desta dinâmica e monitorizar aquilo que se passa de muito perto. É claro que eu vou trazer aqui notícias aos vídeos diários, portanto, assegura-te, estará aí mais uma motivação para subscreveres e, sobretudo, a ativares as notificações para seres notificado cada vez que eu publicar um novo vídeo. Se olharmos aqui para o pagamento ou as taxas de juros aqui e o que isso significa ao nível dos pagamentos e do serviço da dívida, as coisas estão a entrar numa espiral que poderá muito bem ser uma espiral da morte. Desde os anos 90, repara aqui esta linha que corresponde ao pagamento das taxas de juros e, no fundo, aquilo que é preciso os Estados Unidos pagarem para sustentar esta dívida, e repara só como a partir de 2020 isto dispara aqui para cima. Não me parece que existe uma solução, não há mesmo uma solução para isto. A única coisa que podem fazer é imprimir dinheiro para, no fundo, fazer com que a dívida valha menos, porque, enfim, mas isso acaba por causar inflação e a inflação, bem, no fundo aquilo que queremos fazer, a única forma para combater a inflação é ser detentor de ativos, porque há aqui duas coisas, duas situações conflituosas. Uma, em primeiro lugar, é a possível carry trade do iene, tal como já expliquei, as pessoas a venderem ativos para depois compensarem as suas posições em iene, e isto até poderá empurrar os ativos no curto prazo, mas se de facto isto depois resultar em inflação mais alta, então os ativos vão refletir a desvalorização da moeda e vão ter os preços a apreciarem, como ouro, por exemplo. Ouro, por falar nisso, que está aqui a tentar quebrar a extremidade superior da caixa laranja. Veremos o que é que vai acontecer, mas no fundo queremos ser detentores de ativos. Esta é no fundo a coisa que vai compensar aqui a inflação, digamos assim, pelo menos de certa forma, e queremos, claro, estar preparados para a volatilidade, especialmente se esta carry trade começar de facto a acontecer e começarmos a ver as pessoas a venderem ativos para
para fecharem as suas posições no iene. E a solução, já sabemos, vai ser imprimir dinheiro. No que diz respeito à situação no Médio Oriente, o Trump disse que o Irão não vai chegar às condições do acordo que os Estados Unidos querem e que também está-se a preparar para bombardear Oman. Enfim, se não cooperarem com os Estados Unidos, e ele quer ver, e com aquilo que os Estados Unidos querem para o Estreito de Hormuz. Também disse que, relativamente ao cessar-fogo que acaba de expirar, que ele não quer estender aqui o prazo do memorando de entendimento. Enfim, não sei, estamos aqui a assistir um pouco do mesmo jogo que assistimos quando houve a questão toda das tarifas, portanto, para a frente e para trás. Depois isto reflete, vamos ver só aqui o que é que se passa no mercado do petróleo, porque de certeza que é claro, tem estado aqui a subir, mas a dada altura também sabemos que o Trump virá a público dizer que já temos aqui um acordo de paz e, enfim, não sei o que é que vai acontecer, e isso vai empurrar o petróleo para baixo. Portanto, muito cuidado aqui a operar em petróleo, porque existe aqui muita manipulação atrás das cortinas. Por agora vamos ficar por aqui, espero que tenhas gostado deste vídeo. Sabe bem estar de volta. Vou agora enfiar a cabeça nos gráficos e em tudo mais para te trazer notícias fresquinhas todos os dias, para te apresentar soluções, possíveis soluções para problemas, para te mostrar aquilo que estou a fazer, para, no fundo, das duas uma. Eu acho que nós aqui sempre, uma das duas coisas acontece: ou ganhamos ou aprendemos, o que no fundo também acaba por ser uma vitória a longo prazo. Por agora ficamos por aqui. Muito obrigado por aguentares aí até ao fim. Deixa-nos um like se gostas daquilo que fazemos, pois não te custa nada e ajuda-nos. E de que forma? Junto ao algoritmo do YouTube. Tenha um dia fantástico e vemo-nos no próximo.